eu vou orar pela sua vida. Eu tenho uma palavra para o nosso coração, uma breve palavra. Sabe, nós às vezes olhamos para a história de Moisés, que foi levantado para libertar o povo que estava sendo escravizado no Egito. Nós conhecemos essa história muito bem. Todos conhecem quando Moisés ele lutou com o faraó 40 anos. Depois mais 40 anos peregrinando no deserto e 40 anos também no palácio do faraó. O que nós precisamos entender é que a Bíblia ela é um livro escrito por época. Por exemplo, Deus ele prometeu que não ia mais destruir a terra como um dilúvio globalmente. Ele prometeu isso já passou. A Bíblia é feita por fase. E nossa fase agora é a graça de Deus, que é um favor imerecido, que nós conhecemos muito bem. Mas o cativeiro de Israel foi predito por próprio Deus. Falou com Abraão por conta das desobediências do Abraão. Ele oscilava, foi um grande homem de Deus, é o nosso pai da fé. Realmente, Abraão foi um homem fenomenal, digamos assim. A aliança de Deus com Abraão foi confirmada, mas o cativeiro de Israel é predito por Deus. Eles iam ficar lá 400 anos. Então disse a Abraão, saiba de certo, Deus disse a Abraão, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e serás conduzido à escravidão, e serás afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Lembra que o povo saiu de lá, do Egito, com grande riqueza, mas quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, cá embaixo Arão já tinha permitido que o povo fizesse um bezerro de ouro, com aqueles utensílios que eles trouxeram do Egito, e estava adorando o bezerro. E Moisés quebra a tábua e ele tem que subir de novo. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa muito importante para a nossa vida. Era 400 anos que Deus falou. Abram a vossa Bíblia no livro de Êxodo 12, versículo 40. Vai dizer assim: e o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Olha, meu irmão, nós vemos que o povo ele saiu do Egito. Veio as pragas e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. O faraó deixa o povo ir, depois ele vem, o povo não tem caminho, o mar se abre, o povo passa o mar seco. E nós vemos que Moisés, depois disto, envia 12 homens para espiar a terra prometida. E os homens voltaram espantados, porque ali tinha gigantes. Eu não sei qual é o gigante da sua vida, eu sei que Deus ele é maior. E Deus é especialista de derrubar aquele que acha que na verdade diante de Deus ele não é nada. Nós todos precisamos de Deus. Então 10 homens voltaram com relatório para Moisés de entristecimento, que lá tinha gigante, que eles iam ser como pão, como gafanhoto. Mas 2 voltaram com um relatório positivo. Lá tem gigante, mas o nosso Deus entregará a terra em nossa mão. Esses 2, eles contagiaram quem tinha fé. E os 10 contagiaram cerca de 2 milhões ou mais de hebreus. Colocaram dúvida na mente. Mas a questão é que o povo viu o mar se abrir. E depois disso viu as cordonizas, viu o maná. Porém, nós não podemos julgar aquele povo. Eles ficavam com saudade da comida do Egito, das panelas. Mesmo assim, nós não podemos julgar. Primeiro, você sabia que aquele povo, se você prestar atenção, às vezes é mais inteligente do que muitos hoje? Primeiro, aquele povo eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não morava dentro deles. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele entra e faz do nosso corpo templo. Aquele povo era acostumado a ser mandado, era acostumado a ser escravo. Aquele povo, nos últimos dias, o trabalho foi aumentado ardalmente. E eles viu o mar abrir. Imagina a cabeça dessa pessoa, mesmo vendo um milagre fenomenal desse. Imagina ver a cabeça sendo escravizado, depois vai atravessar o mar, ver o mar se abrir, depois eles vê uma coluna de fogo para aquecer, uma coluna de nuvem para... Imagina esse povo que era acostumado, imagina a cabeça desse povo, como que eles estavam em meio a essa trajetória, em meio a tantos fenômenos sobrenatural acontecendo na vida deles. Olha, a Bíblia é um livro dividido por época. Nós precisamos entender isso.
que aquele povo era escravo, mas tinha o tempo deles sair dali. Eles viram tantos fenômenos que isso causou um impacto na mente deles tão grande que eles nem descem para a guerra era. Tanto é que todos morreram no deserto. Só entrou o Josué e o Caleb e mais a nova geração. Então, meu irmão, em vez de nós julgar, nós temos que dar graças a Deus por estar aqui hoje e pedir a Deus que nos dê força para continuar caminhando, porque hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso professor. Aquele povo não tinha. Aquele povo era acostumado a ser mandado. Então nós precisamos, às vezes, olhar para a história do passado, trazer aprendizado para a nossa vida. Perguntar, quando foi escrito isso? Para quem foi escrito isso? Para que foi escrito? E quem era o povo que precisava ouvir isso? O que você tem que ouvir hoje é isso aqui: Jesus está voltando. Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. E todos os sinais já aconteceram. O próximo evento que nós esperamos é o rapto da igreja. Então nós precisamos entender isso, que Jesus é o condutor e nós precisamos estar com Jesus agora, para estar com Ele amanhã. Essa é a mensagem. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que palavra maravilhosa. Eu poderia usar essa palavra de várias expressões, mas o Senhor me impediu e colocou no meu coração essa palavra, que é para mim também. Eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor do que ontem, meu Pai. Põe essa pessoa em suas mãos, ajuda ela na caminhada, na trajetória. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém.